Atividade número 1 fala o seguinte: usando a fórmula do termo geral de uma PA, determine. Letra A, o 15º termo da PA. Então, eu tenho essa PA, 6, 11, e ela é infinita. Eu quero achar o 15º. Eu sei que o primeiro termo dessa PA é o 6, ele está aqui. O N, a N e R. O N, eu quero achar o 15º, então o meu N vale 15. A N, eu não sei, eu quero achar o valor desse 15º termo. E a razão, 11 menos 6, dá 5. Então, substituindo na fórmula do termo geral, que é a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, eu tenho a N, que na verdade é o A15, A1 é o meu primeiro termo, 6, o N, que vale 15, menos 1, vezes a razão, que é 5. A15 é igual a 6, 14, vezes 5. 14 vezes 5 dá 70. Então, o termo 15 dessa PA é 76. Pede o primeiro termo da PA, então eu preciso achar um A1, em que a razão é menos 4 e a 12 vale menos 29. Então, substituindo na fórmula da PA, eu tenho que a N, que é o meu A12, é menos 29. A1 é o que eu quero. O meu N vale 12, vezes a razão, que é menos 4. Menos 29 é igual a A1, mais 12 menos 1 dá 11. 11 vezes menos 4 dá menos 44. Continua menos porque aqui é mais, esse mais não faz mudar. Então, letra para um lado, número para o outro. A1 menos A1 é igual a menos 44 mais 29. Menos A1, menos 44 com mais 29 dá menos 15. Multiplicando por menos 1, fica 15. Então, o primeiro termo dessa PA é 15. Letra C, pediu o número de termos da PA. Então, eu preciso achar N. Sabendo que o último termo é 78, razão é 4 e A1 é 6. Então, A1 é 6, o AN é 78 e a razão 4. AN é A1 mais N menos 1 vezes razão. Meu AN é 78. A1, 6. N eu não tenho, é o que eu quero achar. Vezes a razão, que é 4. Então, 78 é igual a 6 mais... Aqui eu tenho um parêntese multiplicando por um número. Então, eu tenho que fazer chuveirinho aqui. 4 vezes N, 4N. Menos 1 vezes 4, menos 4. Então, 78 é igual a 6 menos 4 dá 2, mais 4N. Separando N para um lado, número para o outro, vai ficar 4N. 78 menos 2 dá 76. 76 dividido por 4 dá 19. Então, essa PA tem 19 termos. Letra D pediu a razão da PA, cujo primeiro termo é menos 3, então, que é a razão. O A1 é menos 3 e o quinto termo vale 17. Então, o A5 vale 17.
Se eu tenho o valor do A5, então o meu N vai ser 5. Então, a N é A1 mais N menos 1 vezes R. A N, que é o A5, que vale 17, é igual o A1, que vale menos 3. N vale 5, menos 1, vezes o R. 17 é igual a menos 3, mais 4 menos 5 menos 1 dá 4. 4 vezes R, 4R. Separando letra para um lado e número para o outro, vai ficar 4R é igual a 20 e R vai ser 5. E 20 dividido por 4 dá 5. Então, a razão dessa PA é 5. Atividade número 2 fala o seguinte: os comprimentos dos degraus da escada abaixo diferem uniformemente em 2 centímetros entre os vizinhos de cima para baixo. À medida que vai aumentando os degraus, eles também aumentam 2 centímetros. Então, esse aqui, o segundo, tem 2 centímetros a mais que o primeiro. O terceiro tem 2 centímetros a mais do que o segundo e assim sucessivamente. O degrau mais inferior mede 45 centímetros. Então, esse degrau aqui mede 45. Está querendo saber qual é a medida desse segundo degrau? Eu preciso pensar nessa atividade. Quantos degraus eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 degraus. Então, esse valor aqui de 45 centímetros é o valor do A8. Só que eu quero o valor do A2. Eu tenho a razão, que vale 2, porque falou que a cada degrau que passa aumenta 2 centímetros. E eu sei que o A8 mede 45. Eu tendo uma das informações, um dos valores e a razão, eu consigo achar o primeiro termo dessa PA. E depois que eu achar o primeiro termo, eu consigo achar o segundo termo. Então, agora, pela fórmula da PA, eu sei que o A8 é 45, razão 2, eu vou procurar o primeiro termo. Porque para eu achar o segundo termo, eu preciso do primeiro. Então, A8 é 45, A1 é o que eu estou procurando, mais N, se o 45 é o A8, o meu N é 8. Vezes a razão, que é 2, porque eles aumentam de 2 em 2. Então, 45 é igual a 1, mais 8 menos 1 dá 7, 7 vezes 2 dá 14. Então, o meu A1 é 45 menos 14, que dá 31. Então, eu sei que o meu primeiro degrau aqui, o A1, ele mede 31 centímetros. Se ele mede 31 centímetros, eu posso ir pela lógica e pensar, se eles estão aumentando de 2 em 2, o próximo vai valer 33 centímetros. Mas a gente está calculando por PA, então a gente vai usar a mesma fórmula de PA para achar o segundo termo. Então, o termo A2 é o primeiro termo, que vale 31, mais N menos 1, o meu N agora é 2, vezes o R, que também é 2. Então, A2 é igual a 31 mais 2 menos 1 dá 1. 1 vezes 2, 2. Então, o meu A2 mede 33 centímetros. Ou seja, o segundo degrau dessa escada mede 33 centímetros. A atividade 3 é uma atividade do CIMAVE e fala o seguinte: Mara financiou um apartamento em 20 anos. O plano popular do qual ela utilizou prevê o pagamento de 12 prestações mensais e iguais durante o ano. O valor da prestação mensal de um determinado ano é R$40 a mais do que no ano anterior. Sabendo que a prestação do terceiro ano foi 180, qual será o valor da prestação mensal do 11º ano do financiamento?
Então, tá querendo saber o valor da prestação do 11º ano. Então, quer saber o A11, eu não sei. Eu sei que a razão é 40, porque essa prestação aumenta R$ 40 a cada ano. E eu sei também, o outro dado que me deu é que a prestação do 3º ano foi R$ 180. Então, para eu saber o A11, não tem uma fórmula que me relacione o A3 com o A11. Então, eu preciso utilizar essa informação do 3º ano para achar o primeiro termo da minha PA, para depois achar a prestação do 11º ano. Então, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, primeiro, eu vou usar essa informação aqui do A3, que é 180, para eu poder achar o A1. O meu N é 3 e o R, 40. Então, 180 é A1 mais 3 menos 1 dá 2, 2 vezes 40 dá 80. Resolvendo essa equação, o A1 dá 100. Então, a primeira prestação que a Mara pagou, ela foi 100. No próximo ano, 140, 180, 220, ela sempre vai crescendo de 40 em 40. Agora, eu preciso saber o preço da prestação do 11º ano. Então, A11 é igual o A1, que é 100, mais N, que vale 11, menos 1, vezes a razão, que é 40. 100 mais 11 menos 1 dá 10. 10 vezes 40, 400. Então, a 11, 400 mais 100, 500. A prestação do 11º ano foi R$ 500, que é a letra C. Atividade 4 fala o seguinte, é uma atividade do Enem. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500 passagens. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes, ou seja, para os próximos meses. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Quero saber quantas passagens foram vendidas em julho. Posso ir aumentando, mas é muito mais prático eu fazer pela forma de PA. Então, eu sei que o primeiro mês vendeu 33 mil e no próximo vendeu 34.500. Então, esse aumento aqui, que foi a minha razão, está sendo de 1.500, da mesma forma de fevereiro para março. E a atividade me fala que esse padrão vai se manter, esse aumento se manteve para os próximos meses. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho é o meu A7. O meu A1, que é o primeiro mês, 33 mil. A minha razão, que é de quanto isso está aumentando, é de 1.500. Então, agora eu preciso achar o valor do A7, sendo que o A1 é 33, mais o N, se é o A7 que eu estou procurando, meu N vale 7, menos 1 vezes a razão, que é 1.500. Então, o A7 é 33 mil, mais 7 menos 1 dá 6. 6 vezes 1.500 dá 9 mil. 33 mil mais 9 mil dá 42 mil. Então, no mês de julho, foram vendidas 42 mil passagens, que corresponde à letra D. A atividade 5 é uma atividade do Enem.
fala o seguinte: o slogan "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para o grave problema de ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados do quadro. Então, em 2013 a gente tinha 1.050 casos, em 2014 900 e em 2015 850 casos. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes dessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Então, a atividade pediu para considerar que nos próximos anos eu vou ter essa redução de 2014 para 2015, que passaram de 900 casos para 850, que a redução, na verdade, foi de 50. Então, eu considerando 2014 o meu primeiro ano, eu sei que eu tive 900 casos e isso está diminuindo de 50 em 50. Na verdade, essa razão é de 850 menos 900, que dá menos 50. Então, agora eu preciso achar o valor do ano de 2018. 2014 foi o ano 1. Então, 2014 o ano 1, 2015 o ano 2, 2016 vai ser o ano 3, 2017 o ano 4 e 2018 vai ser o ano 5. Então, eu preciso achar o A5 dessa PA. Então, aqui eu preciso achar A5. Então, pela fórmula da PA, A5 é igual ao A1, que é 900, mais N, que vale 5, menos 1, vezes a razão, que vale menos 50. Então, A5 é 900, mais 5 menos 1 dá 4. 4 vezes menos 50 dá menos 200. Então, A5 é igual a 900. Esse mais não faz o menos de dentro mudar. Então, o A5 foi 700 casos, que na verdade, no ano de 2018, a gente teve 700 casos de acidentes, que na verdade é a letra D. Então, a partir da número 6, pede para relacionar a soma da PA. A soma de uma PA, dos termos de uma PA, é dada pela fórmula A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, na letra A, do número 6, pediu a soma dos 11 termos, os 11 primeiros termos da PA. 5, 8. Então, essa PA, eu só tenho aqui o primeiro termo dela e o segundo. Para eu colocar na fórmula de soma desses 11 termos, eu vou precisar do A1 mais do A11 vezes o N, que é 11, porque esse é A11 sobre 2. O A1 eu tenho, que é 5, só que o A11 eu não tenho. Então, primeiro eu preciso achar o valor do A11 para depois colocar aqui na soma. Então, o A11 vai ser A1 mais N menos 1 vezes R. A11 é A1, o primeiro termo dessa PA é o 5, mais N, se é A11, o meu N vale 11, vezes o R, 8 menos 5 dá 3. Então, o meu A11 é 5, mais 11 menos 1 dá 10, 10 vezes 3 dá 30. Então, o termo 11 dessa PA
é 35. Eu achando esse termo 11, eu consigo achar a soma dos 11 primeiros termos. Então, a soma dos 11 é o A1, que é 5, mais o A11, que é 35, vezes 11 sobre 2. Então, soma dos 11 primeiros termos é 40 vezes 11 sobre 2. Como aqui em cima está multiplicando, eu posso simplificar esse 40 com esse 2. 40 por 2 sobra 20. Aqui embaixo vai sobrar 1. 20 vezes 11 dá 220. Então, a soma dos 11 primeiros termos dessa PA é 220. B pediu a soma dos 9 primeiros termos dessa PA. Então, eu tenho a soma dos 9 primeiros. Então, eu preciso do A1 mais o A9 vezes N, que é o 9, sobre 2. O A1 eu tenho, que é menos 5. O A9 eu ainda não tenho, então eu preciso procurar o A9. A9 é igual o A1, que é menos 5, mais N menos 1, vezes a razão. A razão dessa PA é menos 10 menos menos 5. Menos 10 menos menos 5. Menos 10, esse menos com esse menos dá mais. Então, a minha razão vai ser menos 5, porque menos 10 com mais 5 dá menos 5. Então, a 9 é igual a menos 5, mais 9 menos 1 dá 8. 8 vezes menos 5 dá menos 40. Menos 5. Esse mais de fora não interfere, então continua menos 40. Então, A9 menos 45. Então, agora eu já consigo substituir na fórmula da soma dos 9 primeiros termos. O A1 é menos 5, mais o A9, que é menos 45. Então, já posso tirar esse mais e colocar direto menos 45, vezes o 9 sobre 2. Então, a soma dos 9 primeiros termos são menos 5 com menos 45 dá menos 50, vezes 9 sobre 2. Multiplicando, eu posso simplificar o 50 com 2. Então, 50 dividido por 2 dá 25. Então, a soma dos 9 é menos vezes mais dá menos. 25 vezes 9 dá 225. Agora, na letra C, pede a soma dos 6 primeiros termos de uma PA, cujo o A1 é menos 9 e a razão é 7. Então, para eu achar a soma dos 6 primeiros termos, eu preciso do A1 mais o A6 vezes 6 dividido por 2. O A1 eu já tenho, agora a gente precisa achar o A6. O A6 vai ser igual ao A1 menos 9 mais 6 menos 1 vezes o R, que é 7. Então, A6 é menos 9 mais 5, 6 menos 1 dá 5, 5 vezes 7, 35. Menos 9 com mais 35 dá 26. Então, a soma dos 6 primeiros termos é A1, que vale menos 9, mais o A6, que vale 26, vezes 6, dividido por 2. Soma dos 6 é mais 26 com menos 9 dá 17, vezes 6 sobre 2. Se é uma multiplicação, eu posso simplificar o 6 com 2
que dá 3. Soma do 6 é 17 vezes 3, 51. D pede o número de termos de uma PA, cuja soma dos N primeiros termos é 710, o A1 vale 7 e o AN 64. Então, o SN vale 710, A1 tem um valor de 7, AN 64, vezes o N sobre 2. Para eu resolver isso daqui, debaixo do 710 tem 1. Então, eu posso multiplicar cruzado aqui. 64 mais 7 dá 71. N. 71N vezes 1 continua 71N. 710 vezes 2 dá 1420. 1420 dividido por 71 dá 20 termos. Então, essa PA, ela tem 20 termos. Atividade 7 diz o seguinte: um ciclista exercita-se 5 horas por dia, percorrendo 42 km na primeira hora, 38 na segunda hora, 34 km na terceira e assim por diante. Nessas condições, quantos quilômetros ele percorrerá na quinta hora? Então, ó, na primeira hora ele percorreu 42, depois ele percorreu 38, depois ele percorreu 34 e assim ele se exercita 5 horas por dia. Nessas condições, quantos quilômetros ele vai percorrer na quinta hora? Então, eu preciso achar o termo 5 dessa PA. A1 é 42, mais, se é o A5, o meu N vale 5, menos o 1 da fórmula, vezes a minha razão. A razão é sempre o segundo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo. Então, vamos ver, 38 menos 42 dá menos 4. Essa é a minha razão. Então, o A5 é igual a 42, mais 5 menos 1 dá 4. 4 vezes menos 4 dá menos 16. Então, o quinto termo vai ser 42 menos 16 dá 26 quilômetros. Então, na quinta hora, ele anda 26 quilômetros. A letra B pergunta quanto tempo ele terá, quantos quilômetros ele terá percorrido no total ao final dessas 5. Então, eu quero saber juntando tudo, da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta hora. Então, eu posso achar a soma dos 5 primeiros termos, que eu vou precisar do A1 mais o A5 vezes o N sobre 2. Então, a soma dos 5 primeiros termos é A1, eu já tenho, que é 42, mais o A5, 26, vezes o N, se é a soma dos 5 primeiros termos, o meu N vale 5, sobre 2. Então, a soma dos 5 primeiros termos vai ser 42 mais 26, que vai dar 68, vezes 5, dividido por 2. Posso simplificar aqui 68 com 2. 68 por 2 dá 34. 34 vezes 5 dá 170. Então, esse atleta, ele percorre 170 quilômetros num dia, juntando as 5 horas que ele se exercita. A atividade 8 fala o seguinte: Márcio quer treinar para disputar uma corrida. Ele programa correr 500 metros no primeiro dia e a partir do segundo dia ele correrá 250 metros a mais do que havia corrido no dia anterior. Cumprindo essa programação, quantos quilômetros no total ele terá corrido em 30 dias? Então, ele quer saber a soma da distância que ele correu durante todos os 30 dias. Então, para eu achar a soma dos 30 dias, eu preciso do A1 mais do A30 vezes 30 sobre 2. Eu sei que o A1 é 500 metros que ele vai percorrer no primeiro dia.
Mas o A30 eu ainda não tenho, então eu preciso achar esse A30. Então, o A30 é o A1, que são os 500 metros, mais 30 menos 1, vezes a razão, que é 250, que é quanto ele vai correr a mais a cada dia. Então, o A30 é 500, mais 30 menos 1 dá 29. 29 vezes 250 dá 7.250. 7.250 mais 500, 7.750 metros. Então, isso aqui é quanto ele vai correr lá no dia 30, no 30º dia. Eu volto aqui para achar a soma. Então, a soma dos 30 são A1, que é 500, mais o A30, 7.750, vezes 30 sobre 2. Então, a soma desses 30 posso simplificar aqui, 2 com 30, vai dar 15. Mais 7.750 dá 8.250 vezes 15. Então, a soma desses 30 vai dar 123.750 metros. Só que a atividade me pediu quantos quilômetros. Para eu transformar metro para quilômetro, eu divido por 1.000. Então, 23.750 metros dividido por 1.000 vai dar 123,75 quilômetros. Para eu dividir por 1.000, eu ando 3 casas para a esquerda. A atividade 9 é uma questão do Enem e fala o seguinte: jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 quartas, a quarta tem 4 cartas, e assim sucessivamente até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam um monte é. Então, o que essa atividade fala? Eu vou formando colunas para que eu possa jogar paciência. Na coluna 1, eu tenho uma carta. Na coluna 2, eu tenho 2 cartas. Na coluna 3, eu tenho 3 cartas. E assim sucessivamente, até a coluna 7, que eu tenho 7 cartas. Tirando essas cartas que formam as colunas, eu formei todas as colunas, as cartas que sobram são as cartas que vão para o monte. E a atividade quer saber quantas cartas que formam o monte. Então, eu preciso saber quantas cartas eu tenho nas colunas para tirar do total para ver quantas cartas vão formar o monte. Então, para ver quantas cartas eu tenho nessas colunas, eu preciso somar todas as cartas que compõem as 7 colunas. Então, eu preciso fazer a soma das 7, sendo que eu preciso do A1 mais do A7 vezes 7 sobre 2. Eu tenho todas essas informações. O A1, eu tenho uma carta. O A7, que seria a coluna 7, eu tenho 7 vezes 7 sobre 2. Então, essa soma das 7 vai ser 1 mais 7 dá 8. 8 vezes 7 dividido por 2. Posso simplificar aqui. 4 vezes 7, então eu tenho 28 cartas nas colunas. Só que essa atividade,
quer saber quantas cartas eu tenho no monte. Então, para eu saber quantas cartas eu tenho no monte, eu preciso fazer o total de cartas, que são 52 cartas no baralho, menos as que foram utilizadas nas colunas, que são 28. Com isso, 52 menos 28, vai sobrar 24 cartas para o monte. Então, essa é a minha resposta, que vai ser a letra B. A atividade 10 é uma atividade do Enem e fala o seguinte: as projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante na produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com a projeção. Então, em 2012, vão ser produzidos 50,25 toneladas, em 2013, 51,5 toneladas, 2014, 52,75 toneladas e em 2015, 54 toneladas. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021. Então, eu tenho essa produção de arroz de 2012 a 2021. Então, esse aqui é o meu primeiro ano, né? É o primeiro termo da minha PA. Aí, eu quero saber a quantidade total. Então, eu preciso achar a soma dessas quantidades de arroz que serão produzidas nesses anos. Quando eu faço a conta para saber qual ano é o 2021, 2012 é o primeiro. Então, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, 2021 é o meu 10º ano de produção. Então, eu preciso achar a soma desses 10 anos. Para eu achar a soma dos 10 anos, eu preciso do A1 mais o A10 vezes 10 sobre 2. Porém, eu tenho o A1, que é 50,25, mas eu ainda não tenho o A10. Então, primeiro eu preciso achar o A10 para que eu ache a soma. Então, o A10, ele vai ser o A1, sendo que o A1 é 50,25, mais 10 menos 1, vezes a razão. 51,5 menos 50,25 dá 1,25. A10 é igual a 50,25, coloquei errado, mais 10 menos 1 dá 9, 9 vezes 1,25 dá 11,25. Então, A10 é 50,25 mais 11,25, dá 61,5 toneladas. Então, lá no 2021, no ano de 2021, que é o 10º ano da minha PA, eu vou produzir 61,5 toneladas de arroz. Então, para eu fazer agora a soma, o A1, 50,25, mais o A10, que é 61,5, vezes 10 sobre 2. 50,25 mais 61,5 dá 111,75 vezes 10 sobre 2. Como está multiplicando, posso simplificar e fica 5. Soma desses 10 primeiros termos é 558,75 toneladas, que é a letra D.